Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui uma configuração hoje de compartilhamento de pasta no Windows 11 e vou mostrar para vocês o que precisa estar ajustado para facilitar ali e não ter problema. Primeiro passo, a gente tem que vir nas duas máquinas fazer isso. Vem aqui na conexão de rede aqui embaixo, vem na engrenagem configuração, ou então o botão direito aqui na barra do iniciar, configurações também. E aí depois você vem em rede, Ethernet e deixa como privada. Fazer isso nas duas máquinas. Essa daqui já está também, eu vou só conferir com vocês. Aqui, internet privada, beleza. Segunda etapa, a gente vem em sistema, sobre, aqui embaixo, e confere aqui na parte de cima o nome do computador. Esse aqui eu deixei como PC01 e esse da direita eu deixei como PC02. Para fazer essa parte de compartilhamento, as máquinas têm que ser, na última versão assim, do Windows, tem que ser a versão Pro. Então, no caso aqui, a 24H2 tem que ser o Windows 11 Pro. Se tentar fazer com a Home, não vai dar certo, dá erro. Então, vamos começar criando uma pasta e fazendo o compartilhamento dessa pasta. Botão direito, novo, pasta. Vou colocar aqui, teste. Para fazer esse compartilhamento, o que precisa ser feito? A gente vem em propriedades. Primeiro eu tenho que definir que essa pasta pode ser editada por qualquer pessoa, então para facilitar você já vem aqui no editar, adicionar, coloca todos, dá um OK e habilita aqui o modificar. Então todos os usuários vão poder editar, ler dentro dessa pasta. Aplicar, OK. Voltando aqui na aba compartilhamento, a gente vai clicar em compartilhamento avançado, habilitar aqui em cima, aqui vai ser o nome do compartilhamento, permissões, controle total, também deixar habilitado, OK, aplicar. Uma dica aqui, ó, eu apliquei, deixa eu já ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Se eu digitar aqui /PC01, ó, o teste já apareceu. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa pasta ficar oculta, né? Compartilhada sem aparecer. Eu vou ter que vir aqui, eu vou desfazer esse compartilhamento. Volto aqui, vou fazer, no caso, tem que colocar um cifrão na frente. Se eu colocar o cifrão, essa pasta ela não vai aparecer, mas eu tenho acesso a ela. Então, a permissão eu tenho que vir novamente, permitir, dou um aplicar, OK. E eu vou aqui na pasta, ela não aparece, eu estou dando um F5 aqui, ela não aparece, eu estou atualizando. Só que se eu vier aqui em cima e digitar teste cifrão, ela aparece. Eu vou criar um arquivo aqui dentro, quer ver? Coloca aqui, ó, teste. Vou fechar e salvar. Vou abrir essa pasta. O arquivo está aqui, tá vendo? Então ela ficou compartilhada e oculta, certo? Eu vou deixar ela sem ser oculta. Então eu vou desfazer aqui, dar um OK. Sim, vou voltar aqui. Vou deixar ela assim, normal, certo? OK. Fechar. Se eu vier aqui na segunda máquina e tentar acessar PC01, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto ele pensa ali, eu vou mostrar para vocês como que descobre o nome do usuário que está em execução no momento. Você pode vir no iniciar, digita cmd, abre o prompt de comando, digita o comando set. Aqui embaixo ele vai aparecer o username. Esse é o usuário da sua conta atual, entendeu? No meu caso está sem senha, certo? Então o usuário é só usuário e não tem senha. Se eu vier aqui na máquina do lado e digitar usuário e deixar sem senha e der enter, dá erro. Ele fala que o Windows não permite acesso de convidado não autenticado. Sem senha ele classifica como usuário não autenticado. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que vir aqui nesse Windows que estou compartilhando essa pasta e criar um usuário com senha para poder permitir esse acesso. Então eu venho aqui no botão de iniciar, clico com o botão direito, gerenciamento de computador, venho na parte de usuários, isso aqui só aparece quando é o Windows Pro, quando é o Windows Home não tem essa opção. Aí você vem em usuário, eu vou criar aqui um novo usuário, vou colocar aqui teste, a senha teste, e eu vou desmarcar aqui, a senha nunca expira. Então eu vou criar esse usuário, criar, fechar. Como eu fiz o compartilhamento colocando todos, automaticamente esse usuário teste que eu entrei, ele entrou nessa regra. Então deixa eu ver isso aqui, eu vou cancelar e vou fazer de novo o acesso, quer ver?
Aí, ó, usuário e senha. Eu vou colocar teste, teste, dá ok, tá vendo? Eu já acessei a pasta. Olha lá. Eu vou criar vou abrir aqui do lado esquerdo. Vou vir aqui e vou criar um novo arquivo. PC02. O arquivo já apareceu lá. Eu vou inserir umas letras, vou salvar. Eu vou vir aqui no PC01, o arquivo já está aqui. Lembrando que se eu apago o arquivo, como aqui no PC01, do lado esquerdo, é onde está a pasta, se eu apago, esse arquivo vai para a lixeira. Certo? Vou restaurar ele aqui. Do lado direito, que é o PC002, que está através da rede, se eu apago, ele dá um aviso. Esse arquivo vai ser apagado permanentemente. Então ele não tem lixeira. Então quando você está acessando uma pasta que ela é pela rede, tudo que você apagar daquela pasta ela é excluída. Que, né, eu vou apagar esse PC02, ele não vem para a lixeira do PC02, ele sumiu do PC01 e ele não vem para a lixeira do PC01. Então muito cuidado quando você trabalha com arquivos em rede, se você estiver numa máquina remota, apagar algum arquivo, certo? Como que eu posso fazer uma configuração para não ter que ficar digitando essa senha teste toda vez? Você faz o seguinte, você vem no PC que vai acessar pela rede, aqui em este computador, clica com o botão direito, coloca mapear unidade de rede. Aqui você vai escolher uma letra, eu vou colocar, por exemplo, rede, vou colocar o T de teste. Aqui, ó, vou colocar aqui, /PC01/teste, certo? E aqui embaixo eu vou colocar conectar usando credencial diferente. Quando eu clicar em concluir, ele vai perguntar qual que é a credencial. Vou colocar teste, que foi o usuário que nós criamos lá. E aí eu deixo lembrar minhas credenciais, dou um OK. Pronto. Ele criou um mapeamento, aqui ó. Então quando você ligar o computador, você vier aqui este computador, já vai estar essa parte de rede pronta aqui ó. E aí aqui você pode jogar arquivos, pastas, entendeu? Se eu for copiando, vai ficando tudo na pasta compartilhada da rede. Então o problema do Windows 11, que agora na última versão ele está exigindo que tenha um usuário com senha, entendeu? Então o meu usuário atual que eu estou usando aqui para mostrar chama usuário e não tem senha. Essa outra máquina, para vocês verem aqui, ó, ela está com um nome, o usuário chama user, então é diferente, entendeu? Se eu tivesse o mesmo nome, usuário aqui, eu colocasse uma senha 123 e aqui 123, beleza, eles iriam bater, dá certo. Mas muitas vezes os computadores têm usuário e senha diferente. Então o que você pode fazer? Cria um usuário novo. Esse usuário você precisa criar só na máquina que está sendo compartilhada a pasta. Você não precisa criar em todas as máquinas. Então, como eu escolhi essa máquina aqui, PC01, para criar essa pasta, eu tive que vir aqui criar um usuário para quando os outros computadores forem acessar essa máquina, eu entrar com esse usuário, entendeu? Quando eu ligar esse computador PC01, vai aparecer os dois usuários. Mas aí será instruído a pessoa que não utilize esse teste, porque ele não vai ter nada, ele vai estar em branco. Então continue usando o seu usuário normal e deixe aquele teste que foi criado só para o acesso de outras máquinas da rede, entendeu? Então esse problema para fazer o compartilhamento agora exige esse usuário com senha no Windows 11 24H2. E outro problema que acontece muito é impressora. Quando o pessoal tenta compartilhar uma impressora e tenta instalar, eu venho aqui, instalo uma impressora no PC01, compartilho, eu vou instalar lá no PC02, dá erro. Por quê? O usuário do Windows tem que estar com senha. Então, só que aí já tem um pouco mais complicado. Por quê? O usuário que você está rodando no Windows tem que ter senha e esse usuário tem que estar cadastrado na outra máquina. Então, nesse caso, como que seria? Da impressora, para resolver o problema de impressora nesse caso, eu teria que abrir aqui o PC02, que eu vou instalar a impressora. Eu vejo o nome do usuário que eu tenho, user. Eu defino uma senha para ele. Então, vamos supor que eu defina 123. Aí eu vou ter que vir aqui na onde está a impressora, imaginando que aqui no PC01 está a impressora. Eu tenho que vir aqui e cadastrar
o usuário igual lá, user e a senha 123, imaginando que eu tivesse definido a senha lá. Aí se eu fizer isso, aí eu criei o user, igual o PC02 tem com a senha 123 que eu defini. Quando eu fizer o acesso aqui para instalar a impressora pela rede, ele vai ver que está cadastrado o user com 123, ele vai permitir a instalação da impressora. Então, tem vários casos que o pessoal não consegue instalar a impressora na rede com o Windows, fica desativando um monte de coisas de registro e tal, tentando ajustar, sendo que é só criar um usuário e senha igual na máquina que tem a impressora com a que está precisando fazer o acesso, certo? Então acho que aqui fica bem simples esclarecer o porquê que tem essa trava aí de compartilhamento, e fazendo essa configuração vocês vão conseguir ter o acesso a uma pasta compartilhada de forma fácil, tá vendo? Muito obrigado aí, espero que tenha ajudado as pessoas, e compartilhe com um amigo que tem uma rede aí em casa ou no escritório e precisa fazer esse ajuste. E é isso aí. Obrigado, até a próxima.